Olá, colegas, tudo bem? Eu Ricardo e hoje eu vim responder a pergunta da nossa colega fisioterapeuta Vânia Araújo. É uma pergunta que tem um tempinho já que ela me fez e eu achei extremamente pertinente, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, que é sobre a solicitação de fisioterapia 2 vezes ao dia para o nosso paciente. Esse questionamento vem no seguinte sentido: Ricardo, eu vou fazer fisiorrespiratória e motora nesse paciente nas 2 sessões, vou ter que dividir isso virando 4, como é que funciona isso? Então vamos lá, a gente tem que começar primeiro pensando na nossa estratégia de atendimento, no nosso planejamento. Esse planejamento começa com a nossa avaliação do paciente e, acima de tudo, a avaliação da solicitação médica das 2 sessões de físio. Por quê? A gente precisa saber por que foi solicitado isso. Se foi solicitado uma fisioterapia mais intensiva, 2 vezes ao dia, e tem que ter um motivo, vamos dizer assim, um quadro agudo em andamento, que faz com que o meu paciente tenha ou um quadro motor de debilidade, de limitação, ou um quadro respiratório que me leve a um desconforto respiratório e o risco de uma internação hospitalar. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. De que forma? Pensando na patologia do nosso paciente. Primeira coisa que a gente vai ver: qual é a patologia do meu paciente? O que ele tem? O que ele tem de base? O que leva o meu paciente a ter um quadro agudo nesse sentido e a necessidade de 2 fisioterapias ao dia? Depois avaliado isso, por que o médico pediu isso? O que ele espera do fisioterapeuta pedindo 2 fisioterapias ao dia? E isso é muito importante, por quê? Porque cai também naquela história da expectativa da família, ou do cuidador, ou do próprio paciente, frente ao atendimento de fisioterapia. Às vezes a família, ou o cuidador, ou até mesmo o médico espera uma situação do fisioterapeuta ou uma resposta do tratamento que pode não existir. Quer ver um exemplo clássico? Aquele paciente neurológico crônico, um paciente que a gente vê que é um coma vigil, o médico pede às vezes fisioterapia 2 vezes ao dia e é um paciente que ele não responde ao tratamento. Por quê? Porque ele não colabora, ele não interage com o profissional. Eu sempre digo isso nas minhas aulas de neurologia. O paciente, para poder ter uma resposta boa no tratamento, ele precisa me ajudar, ele precisa ter a vontade própria de querer melhorar. Se o paciente ficar parado, deitado, vigil, não respondendo, não interagindo com o profissional, dificilmente a gente vai ter uma resposta positiva desse paciente. E às vezes o médico pede essas 2 sessões para esse tipo de paciente, pedindo uma reabilitação motora, que a gente pode ou não ter, ou ter uma resposta de médio a longo prazo, sem um prognóstico definido. Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Avaliamos o nosso paciente, observamos a necessidade do paciente de fazer as 2 fisios ao dia, avaliamos o porquê que o médico não me solicitou tudo isso. Aí eu vou tentar trabalhar com a minha estratégia de atendimento. De que forma que eu vou dividir isso? Fisiomotora e respiratória? Às vezes é só motora, às vezes é só respiratória. Se eu tiver que mesclar esse atendimento entre motor e respiratória, é um neurológico acordado, que colabora, que me dá uma boa resposta, que efetivamente vai me ajudar e tem potencial de melhora, tem um prognóstico bom. O que eu vou fazer? Vou tentar mesclar isso. Eu vou priorizar o que ele pode me dar de melhor. Então, vamos dizer, a parte respiratória está boa, eu não vou deixar de fazer a parte respiratória, mas vou priorizar a parte motora. Vou aproveitar que ele está bem da parte respiratória, vou dar alguns exercícios respiratórios preventivos, tá? Para manter aquele meu pulmão limpo, mas vou trabalhar mais a parte motora. O que eu peço sempre, que é o meu lema, todo mundo que me conhece sabe: qualidade, não quantidade. Eu tenho que avaliar o meu paciente também, quando é solicitado 2 vezes ao dia, se ele tem condições físicas de ser exigido dessa forma. Às vezes, uma sessão ao dia bem feito é melhor que 2 sessões com o meu paciente se cansando demais. Então, se é uma fisiomotora 2 vezes ao dia, vamos avaliar, ver a idade do meu paciente, a patologia que ele tem, o grau de debilidade física do meu paciente, para ver se ele vai aguentar a fazer esse tipo de atendimento. Se for uma fisiorrespiratória, é um quadro agudo da parte respiratória, um paciente secretivo, não só vamos fazer as 2 sessões ao dia, como eu sempre digo, vamos observar essa parte clínica, a patologia do paciente, ver de que forma as 2 sessões de fisioterapia ao dia podem ser auxiliadas através da clínica médica, da medicação. Porque às vezes eu sempre digo o seguinte também na parte respiratória: se o paciente é secretivo e a gente não tem a ajuda clínica do médico, nós vamos estar enxugando gelo.
porque a gente vai estar todo dia indo lá, 2 vezes ao dia, aspirando o meu paciente, fazendo higiene brônquio, só que ele está produzindo ainda, eu não tratei a causa daquele quadro secretivo. Então eu tenho que ter essa conversa com o médico. Tá certo? Eu acho que o mais importante é isso. Nós não vamos dividir a fisioterapia em 4 sessões, não. Vamos fazer as 2 fisios ao dia, mas vamos priorizar o meu atendimento. E acima de tudo, é preciso que haja avaliação do profissional para ver a real necessidade das 2 sessões e se você vai precisar do apoio médico, quando eu digo isso em relação à medicação, para que haja uma boa resposta do meu paciente. Lembra, qualidade e não quantidade. Pensa sempre nisso. Se você não concorda com as 2 sessões ao dia, procure ligar para o médico, discutir clinicamente com argumentos técnicos e científicos, para que se possa decidir realmente com a equipe médica se há necessidade ou não dessas 2 fisios ao dia. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou Ricardo Nami, do Saber Saúde. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.